Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, nós vamos dar continuidade à temática desapropriação. Nós vimos no início e até o final do bloco anterior, da aula anterior, a desapropriação comum, aquela desapropriação do artigo 5º, inciso 24 da Constituição da República Federativa do Brasil. Alguns detalhes eu ainda preciso esclarecer acerca do Decreto 3365 de 41. Repito, alguns detalhes eu ainda preciso falar para vocês acerca do decreto destacado. Vejam, no artigo 35 do Decreto 3365 de 41 está a possibilidade de pagamento de indenização pelo apossamento administrativo, ou seja, pela desapropriação indireta. Explico a vocês. Imaginemos que o poder público, inobservando o devido processo legal, se imita na posse de uma propriedade privada, sem pagar a indenização, sem notificar o particular, sem promover a decretação da expropriação, ou seja, sem expedir o decreto expropriatório, sem observar o procedimento administrativo correto, adequado, previsto em lei, ou seja, deixando de observar o procedimento previsto em lei, o poder público simplesmente se imite na posse de uma propriedade privada. Repito, ingressa na posse de uma propriedade privada e ali afeta um serviço público. Imaginemos, portanto, uma prefeitura que se imite na posse de uma propriedade privada que estava ali abandonada, o particular simplesmente deixou para lá a propriedade privada, vem a prefeitura, exemplo, se imite na posse e ali coloca uma escola. E de repente o particular acorda da inércia e se depara com a prefeitura usando a propriedade privada que é dele. E aí, o que resta a este particular? Resta tão somente buscar uma indenização. Mas espera aí, André, ele não pode ingressar com ação de reintegração na posse do bem? A resposta é não. Porque, veja, o poder público, não obstante inobservar o devido processo legal, ou seja, mesmo o poder público não tendo observado o devido processo legal, mesmo não tendo notificado o particular, mesmo não tendo pago o valor da indenização, seja pela via administrativa, acordo ou pela via judicial, mas o poder público ali afetou um serviço público, significa dizer, ali construiu uma escola, construiu uma clínica pública, um hospital público, pôs ali uma delegacia de polícia, ou seja, independentemente de qual serviço público ali fora afetado, o fato é que o poder público está utilizando aquele bem, mesmo não tendo observado o devido processo legal, mesmo não tendo pago a indenização, não tendo ajuizado a ação, ou não tendo promovida a notificação, mas ali colocou um serviço público e está sendo prestado, à coletividade. Ao particular só resta, repito, só resta buscar a indenização. Não cabe a este particular buscar a reintegração na posse do bem, porque ele já perdeu a propriedade privada. Cabe a esse particular ingressar com ação, com ação judicial. Repito, cabe a esse particular ingressar com ação judicial para buscar perdas e danos. Repito, buscar perdas e danos, uma ação de indenização que nós chamamos de ação de desapropriação indireta. Repito, a ação de desapropriação indireta tem natureza indenizatória, tem natureza de perdas e danos. E destaco, essa circunstância do poder público se emitir na posse do bem sem o devido processo legal, nós chamamos de apossamento administrativo. Repito, apossamento administrativo. Perfeito? Tranquilo? Sossegado? Deixa eu dizer outra coisa a vocês. O artigo 10 do Decreto 3365 de 41, Decreto 3365 de 41, que é o Decreto da Desapropriação. No artigo 10, foi previsto que a indenização, eu diria que a desapropriação, poderá ocorrer pela via do acordo, ou seja, pela via administrativa, e também pela via judicial. Tá? Ou seja, a desapropriação pode ocorrer pela via do acordo ou pela via judicial. O artigo 11 do artigo 11 do Decreto 3365 de 41, repito, o artigo 11 do Decreto 3365 de 41
previu a regulamentação do procedimento judicial. E a propósito, cabe mediação e arbitragem no procedimento administrativo, tá? Eu falo já sobre isso. Mas percebam que na ação judicial, regulamentada no artigo 11, o rito é o procedimento comum, uma ação de desapropriação que será proposta pelo poder público ou por uma entidade que tenha recebida a atribuição mediante delegação, seja contrato ou por lei, exemplo da concessionária. Mas um destaque especial para o acordo, para o procedimento administrativo que resultará no acordo para fins de desapropriação. Vejam, o artigo 10, originariamente, não previa o procedimento administrativo para resultar num acordo. Para se fechar um acordo com o poder público num processo administrativo de desapropriação, a lei silenciava, a lei era omissa, o decreto-lei era omisso. Decreto-lei 3365 de 41. Esse decreto-lei, até 2019, não previa o procedimento administrativo para desapropriação. Em 2019 foi editada uma lei, porque o decreto-lei o decreto-lei 3365 de 41, ele foi recepcionado pelo ordenamento jurídico administrativo com status de lei. Repito, o decreto-lei 3365 de 41 foi recepcionado pelo ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Foi editada uma medida provisória em 2019, posteriormente convertida em lei, inserindo outros dois dispositivos no decreto 3365 de 41, o artigo 10A e o artigo 10B. Repito, o artigo 10A e o artigo 10B, todos do decreto 3365 de 41. No decreto 10A fora previsto e regulamentado o procedimento administrativo para o acordo. O procedimento administrativo para o acordo previsto no artigo 10A do decreto 3365 de 41. Já no artigo 10B fora previsto o uso da arbitragem, o uso da mediação para fins de alcançar um valor justo para pagamento de indenização no procedimento administrativo da desapropriação. O procedimento é o seguinte, tá? Vamos falar sobre o 10A e vamos falar sobre o 10B, ambos do decreto 3365 de 41. O poder público, quando expede o decreto expropriatório, iniciando a fase declaratória, deve notificar o particular dando ciência a ele de que sofrera a desapropriação. Essa notificação deve conter notificação destinada ao particular, ao antigo proprietário. Por que o antigo proprietário? Porque o decreto de desapropriação já exaure a propriedade privada, que passa a ser um bem público. Então, o antigo proprietário que ainda está na posse do bem, ele será o destinatário de uma notificação enviada pelo poder público, pelo poder que expediu o decreto expropriatório. Eis aí o início do procedimento administrativo que resultará, eventualmente, no acordo. Notificação do particular. Veja, nessa notificação vai ser enviada cópia do decreto expropriatório, vai ser enviada cópia da planta do imóvel, a avaliação alcançada pelo poder público em relação ao imóvel que foi desapropriado, expropriado, e, por fim, percebam, o poder público vai fixar o prazo de 15 dias. Vai fixar o prazo de 15 dias. Como é processo administrativo, são 15 dias corridos, porque a contagem de prazos em dias úteis é do Código de Processo Civil, processo judicial. Aqui eu estou falando do processo administrativo, tá? Não tem essa obrigatoriedade de contagem de prazos em dias úteis. Então, 15 dias para que o particular se manifeste. Repetindo, expedido o decreto expropriatório, o artigo 10A diz que o particular deve ser notificado. Nessa notificação deve constar um decreto expropriatório, deve constar também a planta do imóvel e o valor da avaliação, e fixar o valor fixar o prazo de 15 dias corridos, para que o particular se manifeste. Se concorda, se discorda. Se concorda ou se discorda. Tá? Ele pode discordar expressamente, respondendo à notificação que lhe for enviada, mediante uma contra-notificação,
ou ele pode discordar mediante silêncio ou omissão, tacitamente. Mas calma. Se ele rejeitar a proposta, o poder público vai buscar a via judiciária, porque a desapropriação excepcionaliza a autoexecutoriedade, que é um atributo do poder público. Um atributo do poder público, a autoexecutoriedade. Excepcionaliza. Então, o poder público não pode impor a desapropriação sem buscar o poder judiciário. Tá? Seria uma exceção, como de fato é, uma exceção à autoexecutoriedade. Então, se for negada a desapropriação pelo particular, o poder público busca o poder judiciário e ingressa com a ação de desapropriação. Tá? Mas, se o particular simplesmente diz assim, olha, na contranotificação, olha, eu já perdi o imóvel, eu já perdi a propriedade, eu quero só renegociar o valor da indenização. Designe, poder público, uma arbitragem, um órgão arbitral, a mediação, para que a gente renegocie o valor dessa indenização. Aí o poder público, opa, sim, está aqui o artigo 10b do decreto 3365, possibilitando o uso da arbitragem ou da mediação para fins de renegociação do valor da avaliação que for indicado inicialmente pela administração pública. Portanto, é possível a utilização da arbitragem ou da mediação? Sim, o 10b permite essa possibilidade. André, e se nesse prazo de 15 dias o particular simplesmente se omitir, aí o poder público vai para o poder judiciário. Uma contranotificação rejeitando ou a omissão do particular quanto à notificação, poder judiciário, ação de desapropriação. Show de bola, tranquilão, sossegado. Só um detalhe. Vejam, se o poder público ajuiza a ação de desapropriação, ele pode requerer uma liminar na ação de desapropriação. Uma liminar. E eu quero dizer a você o seguinte, essa liminar tem requisitos para a concessão e não são aqueles requisitos do artigo 300 do CPC. Perigo de dano, probabilidade de direito, não são esses os requisitos, tá? Os requisitos são próprios. Presta atenção. Quais são os requisitos para a concessão da liminar na ação de desapropriação? Mas qual seria o objetivo da liminar, André? Emissão na posse imediata. Porque o poder público precisa se emitir na posse para ali afetar o serviço público, interesse público. Mas quais são os requisitos? O depósito do montante integral da dívida, do montante integral da avaliação, depósito em juízo, depósito em conta judicial, de 100% do valor da avaliação. Se o poder público alcançou uma avaliação no valor de R$1 milhão, tem que depositar o valor de R$1 milhão. Além disso, esse é o primeiro requisito, depósito de 100% do valor da avaliação. O segundo requisito, que conste no decreto expropriatório a necessidade, urgência, eu diria a circunstância, a urgência, que seja estabelecida e indicado no decreto expropriatório, que a emissão na posse, que a aquisição da propriedade é urgente, o poder público precisa urgentemente se emitir na posse para fins de ali afetar um serviço público. Portanto, os dois requisitos, circunstância, urgência no decreto expropriatório, deve constar e o decreto vai constar na ação judicial, e também o depósito do montante, 100% do valor da avaliação alcançada pelo poder público. Esses são os requisitos para fins de concessão da liminar em ação de desapropriação. Mas veja, e o particular ficará prejudicado? Não. Vejam, o particular ele será ordenado pelo magistrado a sair da propriedade, mas ele receberá 80%, repito, receberá 80% do valor da avaliação. Daquele valor que foi depositado em juízo, ele vai receber 80% e sairá do imóvel. Vai embora. 20% vai ficar em juízo para garantir a eventual diferença. Porque veja, o poder público diz que o valor da avaliação é R$1 milhão. O particular diz que em verdade são R$3 milhões. O poder público depositou R$1 milhão.
1 milhão de reais. O particular saiu do imóvel e recebeu 800 mil. Ficou retido 200, mas o argumento do particular, olha, o valor da avaliação, 3 milhões. Aí perceba, o particular quer receber, além do valor que foi depositado em juízo, 1 milhão de reais, ele quer receber mais 2 milhões. Lembrando que ele já saiu do imóvel, isso aqui é um exemplo, tá? Ele já saiu do imóvel, já recebeu 800 mil, 200 mil reais ficou ali retido nos autos do processo, ele arguindo uma diferença de 2 milhões. Na sentença do processo, que só ocorreu 5 anos depois, o juiz procedeu com a perícia, promoveu uma avaliação e realmente chegou ao valor de 3 milhões de reais. Portanto, o poder público tem uma dívida com o particular na ordem de 2,2 milhões de reais. Confere, consegue perceber esse cálculo aqui, essa circunstância? Muito bem, esse valor de 2,2 milhões será reajustado, sofrerá correção, sofrerá o que a gente chama de atualização, tá? Essa correção monetária será de 6% juros compensatórios juros compensatórios de 6% ao ano. 6% ao ano, ok? Sossegado, na medida, tranquilão, muito bem. Dito isso a vocês, eu queria falar ainda acerca do direito de extensão. O que é o direito de extensão? Imaginemos que eu, André, sofri uma desapropriação, tá? Eu tenho uma propriedade privada e sofri a desapropriação de parte dessa propriedade privada. O que restou comigo é inapropriável. Eu diria é inservível. Eu não tenho como utilizar. É inútil, uma linguagem simples, inútil. Inaproveitável é a palavra que eu queria usar inicialmente, não inapropriável. Inaproveitável. Eu não tenho como aproveitar aquela fração de terra que foi deixada pelo poder público. Sei lá, porque é área limítrofe com terreno de, sei lá, Mata Atlântica, que não pode fazer nada, não tem como construir, enfim, via de passagem, não tem nada. É totalmente inaproveitável. Se a fração de terra que restou com o particular for inaproveitável, inservível, há um direito atribuído ao particular, que é o direito de extensão. Ele poderá exigir que o poder público compre o todo. É o direito de extensão. Se a fração de terra que restou foi inaproveitável pelo particular, direito de extensão particular pode exercer tal direito. Show de bola? Muito bem. Jovens, prestem bem atenção. Nós ainda temos que falar acerca da desapropriação, que tem natureza especial, porque tem natureza de sanção. Desapropriação, sanção. Ou seja, a desapropriação é especial, porque a comum é aquela que paga indenização justa prévia em dinheiro e o particular não dá causa. O proprietário não deu qualquer causa para a intervenção. Mas existe uma forma excepcional de desapropriação, que nós chamamos de desapropriação especial, e ele, particular, dá causa, ele deu causa à intervenção do Estado na propriedade privada. Jovens, anotem aí os dispositivos. O artigo 182 previu a desapropriação urbana. Mas vejam, o que é a desapropriação urbana? A propriedade privada, como dito no artigo 5º, inciso 22, é plena, exclusiva e permanente. Mas no gozo da propriedade privada, o particular tem que respeitar a função social. Isso fora dito no artigo 5º, inciso 23. Repito, artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. A propriedade privada respeitará a função social, artigo 5º, inciso 23. E o particular que no gozo da propriedade privada inobserve a função social, o que é função social, André? Pela misericórdia, é de respeitar os interesses da coletividade, respeitar os interesses da sociedade, no gozo da propriedade, desrespeitar os interesses da vizinhança, deixar um terreno baldio, deixar uma piscina lá sendo
o foco de proliferação de Aedes aegypti, ou seja, de bicho da dengue, é desrespeitar a coletividade no gozo da propriedade privada. Muito bem. Quando o particular inobserva a função social da propriedade, no gozo da propriedade, o próprio texto constitucional previu formas de sancionar esse particular. E essas formas estão no artigo 182, desapropriação urbana, no artigo 184, desapropriação rural, no artigo 243, desapropriação confisco. São formas excepcionais. Vejam, o que é a desapropriação urbana? Quando a propriedade que não observe a função social estiver em zona urbana, entenda, quem promove a política urbana é o município. Portanto, só o município poderá exigir do particular que atribua função social à propriedade. Lógico, o Estatuto das Cidades diz que o município é o titular da política urbana. Dito isso a vocês, percebam que o município, quando verificar que um particular está inobservando a função social, o artigo 182 prevê um procedimento. O município vai ter que notificar esse particular, dizendo a ele, olha, senhor particular, o senhor precisa edificar, o senhor precisa atribuir função social à propriedade privada. O senhor tem 1 ano para planejar essa edificação, essa atribuição de função social. E terá mais 1 ano para executar. Portanto, o senhor vai ter, entre planejar e executar a edificação, a urbanização, ou seja, a atribuição de função social à propriedade, o senhor terá 2 anos para planejar e executar. Se o particular não edificar, não atribuir função social após esses 2 anos, o município poderá passar a cobrar a alíquota do IPTU progressiva. Como assim, André? Poderá aumentar a alíquota do IPTU. Mas pode? Sim. O texto constitucional previu, como forma de sancionar o particular, aumentar a alíquota do IPTU. Nós chamamos de alíquota progressiva ou IPTU progressivo, que não é propriamente o IPTU, é a alíquota do IPTU. Essa majoração, esse aumento, pode ser num percentual que até dobre o ad valorem inicial. Ou seja, o percentual pode ser majorado até em dobro de um ano para outro. De um ano para outro, aumentado até em dobro. Se inicialmente o percentual, o ad valorem, ou seja, a alíquota do IPTU era de 2%, pode aumentar para 4% no ano subsequente, como forma de forçar o particular a atribuir função social, ou seja, forçar o particular a edificar, atribuir função social à propriedade. Mas veja, André, já pode promover a desapropriação urbana? Já poderia antes? Tem que seguir esse devido processo legal, tem que seguir esse devido processo previsto no texto constitucional. Aumenta a alíquota do IPTU uma vez, no máximo em dobro. Aumenta a alíquota do IPTU uma segunda vez, no máximo em dobro. Numa terceira vez, numa quarta vez, numa quinta vez. Vejam, a majoração da alíquota não pode ser superior a 15%. Imaginemos que no primeiro ano de 2% para 4%, no segundo ano de 4% para 8%, no terceiro ano de 8% para... Não pode passar de 15%. Tá? A alíquota máxima dessa majoração será de 15%, sob pena de lesão ao princípio do não confisco, que é um princípio lá tributário. Então, 15% no terceiro ano, 15% no quarto ano, 15% no quinto ano, e aí só no sexto ano de alíquota progressiva do IPTU poderá o poder público, repito, poderá o poder público ajuizar uma ação de desapropriação urbana. A ação de desapropriação urbana só poderá ser promovida pelo município após 2 anos de planejamento. Eu diria, após de notificar o particular para que planeje e execute a edificação, a atribuição da função social da propriedade, por 2 anos. E após, a ação só pode ser ajuizada após a cobrança da alíquota de IPTU progressiva por um período de 5 anos. Meus amigos, devido ao processo legal. Show de bola? Mas vejam, se a desapropriação urbana tem natureza de sanção, parta da premissa, o particular não pode receber indenização em dinheiro. Não pode receber indenização em dinheiro. Portanto, a indenização será justa, valor de mercado, será prévia
Por que prévia? Porque antes da emissão na posse, o poder público vai emitir títulos. Títulos. Vai emitir um título antes da emissão na posse. E o nome desse título é título da dívida pública. Mas André, esse título, ele é resgatável? É resgatável. Mas imediatamente, resgatável em 10 anos. Em 10 anos o particular receberá a indenização porque ele deu causa à intervenção. Ele não atribuiu função social à propriedade privada. Mas veja, se a propriedade estiver em zona não urbana, ou seja, em zona rural, o poder público poderá também impor uma sanção. E quando eu digo poder público, eu quero dizer a você que só existe um ente federativo que promove a reforma agrária. Porque se a propriedade estiver em zona não urbana, estará em zona rural. Repito, se não estiver em zona urbana, zona assim declarada por lei, é o município que declara a zona urbana. Se a propriedade não estiver em zona urbana, estiver em zona rural, esse bem, se for desapropriado, será direcionado para a reforma agrária. E só quem tem competência para promover reforma agrária é a União Federal. Fica fácil. Quem tem competência para promover a desapropriação rural, face aquele bem, aquela propriedade privada que esteja em zona não urbana, ou seja, em zona rural, só a União Federal, porque o bem será direcionado para a reforma agrária. Mas veja, não atribuir função social à propriedade privada em zona rural significa não produzir, desrespeitar o meio ambiente, explorar mão de obra análoga à escrava. É uma das formas de não observar a função social da propriedade quando na zona urbana. Então, diante dessas circunstâncias que estão no artigo 185 da Constituição, a propósito, a desapropriação rural está no artigo 184. André, a desapropriação rural tem que esperar aquele procedimento, aguardar aquele procedimento lá do 182, da desapropriação urbana? Não. A desapropriação rural, ela vai ocorrer se o proprietário não atribuir função social, se desrespeitar o meio ambiente, se explorar mão de obra análoga à escrava, se não produzir na propriedade privada, se for uma terra improdutiva, se não há criação de animal, não há plantação, terra improdutiva. Vejam, diante desse cenário, o poder público promove a desapropriação. Mas eu tenho aqui uma ressalva a fazer. O próprio texto constitucional tratou de estabelecer imunidade, algumas imunidades. Vejam. Primeiro, a primeira imunidade, se a propriedade for produtiva, não pode o poder público desapropriar. Não pode o poder público impor a desapropriação rural, se a terra for produtiva. E outra coisa, se a terra, a propriedade for improdutiva, mas se for, preste atenção, mesmo que seja improdutiva, mas se for uma pequena propriedade ou uma média propriedade, desde que o particular não tenha outra propriedade, repito, se for uma pequena ou média propriedade, desde que o particular não tenha outra propriedade, desde que ele não tenha, o poder público não poderá impor a desapropriação urbana. Repito, se ele tiver mais de uma propriedade, mesmo que sejam duas pequenas propriedades ou duas médias propriedades, se ele tiver mais de uma e uma for improdutiva, desapropriação rural. Agora, se ele só tiver uma propriedade, mesmo que seja improdutiva, uma pequena propriedade ou uma média propriedade, ele não sofrerá desapropriação rural, porque o próprio texto constitucional trouxe uma imunidade. Explicando para vocês ainda o teor do artigo 184 da Constituição Federal. A desapropriação rural será promovida pela União Federal, que pagará indenização justa, prévia, mas em títulos. Por que prévia? Porque antes da emissão na posse. Prévia, o título será emitido antes da emissão na posse. O título que será emitido, título da dívida agrária, repito, título da dívida agrária. Detalhe, o prazo de resgate desse título é de 20 anos. 20 anos. Esse título é emitido pelo Senado Federal em até 6 meses,
irresgatável em até 20 anos. Lógico que esse título terá o seu valor atualizado. Muito bem. Quando desapropriado, o bem será direcionado para a reforma agrária. Uma última observação. O artigo 189 da Constituição Federal trouxe uma cláusula de inalienabilidade. O que é isso? Traz a impossibilidade, traz uma restrição de alienação, de venda, de desfazimento da propriedade adquirida pelo beneficiário por meio da reforma agrária. Então imaginemos que um indivíduo adquiriu uma propriedade privada mediante reforma agrária, mediante desapropriação rural. Esse bem foi direcionado para um assentado, enfim, num movimento desse qualquer, de um cadastro, porque a coisa é isonômica, é uma coisa bem equilibrada, é organizada. A reforma agrária é algo no Brasil organizado. Se faz pouco, mas é algo que foi previsto no texto constitucional e se o poder público quiser, pode fazer. Então imaginemos que o particular foi beneficiado por um pedaço de terra. E aí, ele pode se desfazer desse pedaço de terra? Cláusula de inalienabilidade, restrição quanto à venda, alienação, por um período de 10 anos. Repito, 10 anos, cláusula de inalienabilidade. Isso foi previsto no artigo 189 da Constituição Federal. Por fim, nós temos a desapropriação com fisco. A desapropriação com fisco foi prevista no artigo 243. Veja, essa desapropriação decorre do cometimento de ilícitos penais. Nessa desapropriação com fisco não há pagamento de indenização. Na desapropriação rural existe o título da dívida agrária resgatáveis em 20 anos. Na desapropriação urbana existe indenização mediante pagamento de títulos da dívida pública em 10 anos, mas na desapropriação com fisco, dado o cometimento de ilícito penal, não há pagamento de indenização qualquer. Em verdade, os bens serão expropriados, leiloados e o dinheiro será direcionado para o Fundo Penitenciário Nacional. Por quê? Obviamente é o fundo garantidor das unidades penais federais. Quais são as condutas promovidas pelo particular que geram a desapropriação com fisco? O tráfico de entorpecentes ilícitos, repito, tráfico de entorpecentes ilícitos, o plantio de psicotrópicos ilícitos e a exploração de mão de obra análoga à escrava. Show de bola, tranquilão, sossegado na medida. A gente encerra aqui a temática desapropriação. Na próxima aula trabalharemos as formas restritivas de intervenção do Estado na propriedade privada.